Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Poder sentar, meus irmãos. Estamos diante de um texto bíblico escrito pelo evangelista São Mateus, narrando-nos, contando-nos o princípio do ministério de um homem, a saber, o seu nome é João Batista. Porém, o contexto desse texto, ele traz um fundo histórico em um período de caos, em um período triste da nação de Israel. O capítulo 3 que lemos, ele vai começar a narrar o princípio do ministério de João Batista. Porém, antes desse ministério vir à tona, vir a acontecer, aconteceu algo terrível sobre a nação de Israel. Para quem gosta de examinar as Escrituras, vai saber que antes de João Batista vir a anunciar o que o mesmo Deus tinha designado para com ele, aconteceu um período de silêncio da parte de Deus para com a nação de Israel, e não só com a nação, mas também com toda a raça humana. Esse período de silêncio é conhecido como o período neotestamentário, aonde divide o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento, aonde divide os 39 livros do Velho Testamento e aonde se completa o segundo livro do Novo Testamento. Esse período é conhecido como período de silêncio, e esse silêncio durou 400 anos. Imagine vocês que a nação de Israel estava constante ouvindo a voz do Senhor teu Deus, mas agora a mesma, ela vai sofrer um período de silêncio profético, aonde as profecias começaram a cessar, ao ponto que sequer um profeta se levantou para profetizar. O último profeta do Velho Testamento se chamava Zacarias. Logo Zacarias profetizou, e logo após Malaquias veio sobre ele profetizando. Entre esses dois profetas, Malaquias e Zacarias, depois deles vai surgir 400 anos de silêncio, aonde o sacerdote entrava no templo e fazia o sacrifício expiatório, mas Deus não descia para responder o sacrifício expiatório. Aonde os levitas cultuavam na porta do templo, mas Deus não se manifestava através dos louvores dos levitas. Aonde os profetas pegavam as suas roupas, as suas mantas para profetizar, mas os céus tinham se calado. Os profetas ficaram sem profetizar.
Eles estavam literalmente sem mensagem, porque Deus tinha cerrado o trono, tinha se calado, ao ponto que Deus ficou entre 400 anos sem manifestar uma profecia bíblica, e o mundo entrou em um caos. É nessa época que o Império Medo-Persa invade Jerusalém e conquista toda a cidade de Jerusalém. É nessa época, entre o ano 633 antes de Cristo, acontece uma guerra sobre a nação de Israel, e os Medo-Persas conquistam todo o território de Israel. Porém, logo depois desta conquista, Deus levantou um homem para destruir o exército dos Medo-Persas. Estou dizendo que Deus levantou Alexandre o Grande, e o mesmo Alexandre o Grande conquistou todo o mundo. Por quê? Porque o mesmo pregava e anunciava um conceito de governo diferente de todos os outros governos que surgiram na sua época e depois dele e antes dele. Alexandre, quando ia até certas cidades, até certos povos, o mesmo levantava a sua voz, juntamente com o seu auxiliar, ou seu soldado, ou seu sentinela, e a carta de Alexandre o Grande para as nações era essa: nós deixamos vocês cultuar o seu Deus, nós deixamos vocês se vestir com a sua própria cultura, nós deixamos vocês falar suas próprias línguas, porém, vocês devem e são obrigados a depositar todo o tributo que vocês conquistar, ou seja, tudo que vocês produzir, vocês vão ter que pagar tributo para comigo. E Alexandre o Grande conquistou o mundo. É nesta época que Alexandre, depois de conquistar o mundo, este período, aonde Deus não tinha sequer um homem na terra para promover uma palavra profética, é nessa época que o mundo estava envolvido em 3 princípios. Preste atenção. A Grécia, com a sua cultura intelectual, começou a discernir um pensamento ideológico sobre misticismo, aonde a nação de Israel começou a se enveredar pelo misticismo, pelos deuses da Grécia antiga. Agora a nação de Israel tinha que aprender a falar a língua grega. Logo depois disso, que Alexandre o Grande morreu, o próximo governo que vinha a suceder ao mesmo chamava os romanos, conhecido como os bárbaros. É nessa época de silêncio, de caos, aonde o secretismo religioso acontece, aonde a idolatria, aonde a perversidade, aonde a imoralidade, aonde Roma se levanta para governar, que Deus está em silêncio. Parece que os céus está travado, o céu ficou de bronze, e toda espécie de imoralidade, toda espécie de idolatria, toda espécie de perversidade veio sobre o povo de Deus. Israel agora estava sem direção. Porém, Roma, quando viu Alexandre ser bem sucedido e governar o mundo, pegou o modelo de governo de Alexandre o Grande e começou também a exigir que a nação de Israel pagasse tributo para eles. Porém, é nessa época que surge duas seitas religiosas no mundo, conhecido como os essênios e conhecido como os fariseus. Os fariseus começaram a entraram eles no conceito romano, e os mesmos estabeleceu a sua corte dentro do Império Romano, aonde Roma dominava, e eles eram como os magistrados daquela época. É nessa época também que surge os essênios. É dessa escola teológica
é desse movimento teológico, é dessa prática religiosa, essênica, que vai acontecer a quebra de silêncio de um Deus que quer se comunicar com seus filhos. Você não entendeu? Mas vou repetir. É nessa época aonde a seita, os essênios, se levantam e crescem ao ponto que eles tomaram o conceito teológico, filosófico daquela época. É aqui que Deus resolveu, na plenitude dos tempos, profetizar através do profeta Isaías, sendo que a profecia de Isaías ia se cumprir na plenitude dos tempos, para que Deus levantasse um homem para quebrar o silêncio profético, para que Deus levantasse um homem para quebrar todo o conceito religioso. É essa introdução que eu estou tentando te explicar. É nesse cenário conturbado que João Batista vem a existir. É nesse momento que Deus olha para a terra e diz: chegou o momento de eu falar com a raça humana. Chegou o momento de eu quebrar o silêncio para com o homem. Chegou o momento de um profeta se levantar para mudar a história, porque o próprio Deus tinha erguido a sua voz para cumprir a profecia do profeta Isaías. E onde está escrito, pastor? Isaías capítulo 40, versículo de número 3. A Bíblia diz que Isaías diz: voz do que clama no deserto, preparai as suas veredas, preparai os seus caminhos, aplaneai as suas veredas. Por quê? O dia do Senhor está próximo. É aqui que acontece o rompimento do silêncio de Deus. E Deus resolveu falar com o homem. E Deus, Ele me encanta na sua maneira de falar com o homem, porque Ele poderia usar qualquer tipo de linhagem para falar com o homem, qualquer tipo de classe. Deus poderia usar a classe nobre daquela época. Deus poderia usar os nobres, os intelectuais daquela época. Mas Deus resolveu descer na casa de um sacerdote chamado Zacarias, para manifestar o seu agir na vida deste homem. Talvez você não está entendendo. Há tempo determinado para tudo. Há um tempo na nossa vida que a gente pensa que Deus está em silêncio e que Ele não pode fazer nada para comigo e contigo. Às vezes a gente acha que todo mundo sumiu, mas Deus nessa noite me trouxe aqui para profetizar. O período de silêncio vai acabar sobre a tua vida. O período de silêncio vai acabar sobre o teu ministério. Eu vou profetizar e eu preciso que você levante uma mão, porque o que eu estou pregando é algo profético para mudar toda a sua história e a sua vida. Eu estou te dizendo que Deus vai quebrar o silêncio e vai se manifestar para falar contigo nesta noite. Eu estou te dizendo que Deus vai quebrar todo o céu de bronze. Eu não sei qual é o nível da sua fé, mas eu acredito em um Deus que fala a hora que quer, na hora que quer, no momento que quer, usa quem quer, nomeia quem quer, levanta quem quer. Levante a mão para dar glória a Ele. Deus resolveu quebrar o silêncio. Quebrou o silêncio fazendo milagre. Oh glória, perdeu de dar glória, mas tudo bem. Deus todas as vezes que quer quebrar o silêncio, que quer falar com o homem, Ele sempre vai fazer milagre. Ele sempre vai realizar um milagre. Zacarias não tinha mais possibilidade de ter alegria, de dar o filho a Isabel. Logo a possibilidade deste servo de Deus, desse ancião, esse sacerdote, o mesmo não tinha possibilidade, já estava com a idade avançada, quase 100 anos. Isabel também já tinha passado a sua idade. Mas para Deus eu amo, porque para Deus não há nada impossível.
Oh, glória a Deus. Para Deus não há nada impossível. Se você for olhar a história de Israel e ver a vida dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, você vai ver que todas as suas mulheres, sim, todas as mulheres dos patriarcas, eu digo, a esposa de Abraão, a esposa de Isaque e a esposa de Jacó, todas elas eram estéreis e já estava literalmente avançada de idade, a maioria delas. Mas Deus quebrou o silêncio e fez um grande milagre na vida dos patriarcas. Observe que coisa linda. Deus a mesma coisa fez. Quando Deus quis se manifestar, Ele olhou para uma família que não tinha mais possibilidade nenhuma de fazer, de trazer a realidade de um filho, mas Deus quis. Deus desceu, Deus se manifestou, quebrou o céu de bronze, quebrou o silêncio, escolheu Zacarias, escolheu Isabel e disse: é de vocês que vai nascer um homem, que vai quebrar o silêncio profético, que vai mudar a história, que vai mudar todo o conceito. Eu estou te dizendo que João nasceu para quebrar todo o paradoxo religioso, que João nasceu para quebrar toda a ideologia religiosa, que João nasceu para quebrar toda a filosofia de misticismo. Você não está entendendo? Eu estou te dizendo que Deus vai fazer nascer alguém nesta noite para se levantar como profeta nessa terra, para mudar o estado, em nome de Jesus. Olhe para alguém aí, pegue na mão de alguém, por favor, diga para ele: Deus vai levantar alguém nesta noite. Diga: eu quero que Deus te levante. Diga, eu quero que Deus te levante. Levantar para quê, pastor? Levantar para quê, pastor? Levantar para mudar a história. Lá vai. Levantar para quê, pastor? Para mudar o conceito da religião da época. E quem sabe de hoje, nós estamos precisando de um profeta chamado João Batista para profetizar nos dias atuais. E a mensagem de João Batista, direcionada de Deus sobre a minha boca, é essa: é chegada o reino dos céus. Oh, glória a Deus. É chegado o reino dos céus. Fala para alguém aí, diga: é chegado o reino dos céus. Diga para ele, diga: o reino dos céus é chegado nesta noite. João Batista nasceu para quebrar todo conceito esse das heresias da época. João nasce, deixa eu correr, e ele começa a ministrar, começa a pregar de uma forma extraordinária. Eu estou te dizendo que 400 anos em silêncio. Agora João Batista vem com a mensagem profética. Observem, toda a população mundial daquela época, eu digo, os medo-persas, os egípcios, os gregos, os romanos, tinha literalmente a sua religião pagã. Jamais eles iam trocar o conceito religioso deles por uma mensagem semelhante a essa que nós lemos. Eles estavam tão envolvidos na religiosidade daquele tempo, no paganismo, que Deus resolveu descer, oh glória, na terra para manifestar o seu poder através de um homem. E o nascimento de João é extraordinário. Por quê? Porque ele nasce debaixo de milagre, nasce debaixo de uma promessa divina, nasce na plenitude dos tempos, nasce para planear o caminho do seu primo, a saber, Jesus Cristo. João nasce para trazer a realidade para um povo que está na destruição espiritual, que está obscuro, que não crê mais em Deus, que não acredita mais na mensagem profética.
Oh, glória a Deus. Mas João vai nascer para trazer algo extraordinário. Mas quando ele nasce, o próprio Deus coloca os princípios estabelecidos sobre a vida deste homem. É aqui que eu quero vos falar sobre os princípios de um profeta que quebrou o silêncio. Vou repetir: os princípios de um profeta que quebrou o silêncio na terra. Olha o que Deus fez com a vida de João. Quando ele nasceu, a primeira ordem que Deus deu para Zacarias e para Isabel era essa: por favor, é uma ordem, eu preciso que vocês entendam, jamais vocês podem passar navalha sobre a cabeça desse menino. Por quê? Porque ele é nazireu, ele é separado para mim. A palavra nazireu, preste atenção, é uma palavra hebraica que tem a conotação de aquele que é separado e escolhido para mim. O que Deus estava dizendo era isso: ele vai nascer, mas ele não vai ter, aleluia, ninguém que possa dizer que é dono dele. Zacarias, você é pai, Isabel, você é mãe, mas João não pertence a você, porque ele pertence a mim. Oh, glória a Deus. Eu estou te dizendo que Deus disse para Zacarias e para Isabel: João pertence a mim. A palavra, como eu disse, nazireu, significa aquele que é escolhido, aquele que é separado para Deus. E dá uma conotação que Deus pegou João Batista, meu pastor, e colocou dentro, entre as mãos dele, dizendo: João, você vai ter que aprender a viver comigo. Você vai ter que aprender a andar comigo. Você vai ter que se adaptar aonde eu te colocar. Porque lá vai uma verdade: porque todos aqueles que são escolhidos por Deus têm que aprender a ser dependente exclusivamente daquele que o chamou. Porque aquele que é escolhido por Deus, ele não tem caminho próprio, ele não tem palavra própria, ele não tem índole própria. Ele é literalmente escolhido, separado para andar com Deus. Olha o que Deus diz: você é meu, João Batista, você está escondido em mim. João, você não pode dar um passo sem a minha permissão. Deus olha novamente, meus pastores, para Zacarias e Isabel e diz: outro favor peço para vocês: jamais esta criança, jamais esse menino, jamais este homem pode beber bebida forte. A partir de hoje, entenda, quando ele nascer, ele não vai poder cortar o cabelo. Segundo, ele jamais vai ter bebida forte aos seus lábios. Por quê? Aí o texto explica: porque ele será cheio do meu Espírito. Lá vai, oh glória a Deus, lá vai, eu estou com vontade de pregar. Levante a sua mão, por favor. Eu quero profetizar nesta noite: quem é escolhido de Deus, ele é cheio do Espírito Santo. É por isso, calma, levanta a mão. É por isso que Paulo diz, meu pastor, para a igreja de Éfeso, representando uma tipologia de um deus pagão que estava na cidade de Éfeso, que se chamava Bacon. Baco era o deus do vinho. Aí Paulo olha para a igreja de Éfeso e diz: não vos embriaguei com Bacon, ou seja, com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que João não vai ter contenda com ele, que ninguém pode falar contra ele, e se falar, ele é cheio do Espírito Santo. Oh, glória. Quem é cheio do Espírito Santo pode falar o que for. Oh glória, pode inventar o que for, pode caluniar como for, pode fofocar como for.
Quem é cheio do Espírito Santo e foi chamado por Deus, ele não tem ouvido para a conversa alheia. Ele sabe que Deus chamou ele. Ele sabe que Deus escolheu ele. Ele sabe que Deus nomeou ele. Levante a mão que lá vai uma profecia. Deus me trouxe aqui como autoridade do Espírito para te dizer: Deus te escolheu. Você é separado dele. Você é nomeado por ele. E ele te encheu do Espírito Santo para fazer algo que ninguém pode fazer. Olha para alguém e diga: você foi selecionado para fazer algo que ninguém pode fazer. O Senhor, meu pastor, foi selecionado. O Senhor, meu presidente, foi selecionado. O Senhor, meu pastor, foi selecionado. Vocês foram selecionados para fazer algo que ninguém pode fazer. Nenhum homem intelectual consegue fazer. Nenhuma mulher intelectual consegue fazer. Nenhum homem conceituado, rico, consegue fazer. O que, pastor? Promover o reino de Deus na terra. Olha para o seu irmão e diga assim: você é um agente de Deus na terra. Você foi nomeado, escolhido exclusivamente para promover o reino de Deus na terra. Oh, glória! É por isso que Satanás te odeia. É por isso que o diabo tenta te matar. É por isso que os espíritos satânicos lutam contra nossas vidas. É por isso que principados e potestades e hostes espirituais trabalham contra nós. Mas quem nos chamou foi Deus. Quem nos chamou foi Deus. Não vai ter demônio que vai poder parar o que Deus tem para a tua vida. Coloquei uma frase nos meus status hoje, entre as minhas redes sociais, e a frase foi essa: a oração é algo tão extraordinário, que quando a gente ora, a gente sofre os ataques satânicos, as pressões malignas. E a vontade às vezes é parar. Mas existe um segredo na oração. Ninguém ora quando quer orar. Você é impulsionado a orar. Porque os ataques satânicos, ele te pressiona a você orar. Aí quando você começa a orar, sabe o que acontece? Você percebe que os principados, que as potestades, que as hostes espirituais bate em retirada. Aí um pastor amigo meu disse: escreva aí a frase: ore querendo, ore sem querer, ore até ter vontade de orar. E eu descobri um negócio sobre isso. Deixa eu te falar sobre o rei. Você sabe essa vontade que você tem de parar? Sabe por quê? É por causa do chamado e a responsabilidade que Deus colocou sobre a sua vida. Você é um agente do reino de Deus na terra. E a sua luta não é contra o sangue, nem contra a carne, nem contra os principados, nem contra as potestades, mulher de Deus. A sua luta, você vence na oração, vence no joelho, vence guerreando. Deus manda eu te dizer aqui agora: Ele está quebrando todo o mal,
todo levante sobre a tua vida, todo desânimo, receba força da parte de Deus. O diabo não pode ir contra você, sua casa, sua família. Ele te chamou com o ministério, quer o homem ou não, quer a mulher ou não, Deus te escolheu. Olha para mim, deixa eu terminar. João nasceu com 3 princípios: escolhido, separado para Deus e escondido em Deus. Segundo, João não poderia beber bebida forte, porque ele era cheio do Espírito Santo. Aí quando eu li isso aqui, eu fiquei apaixonado. Sabe por quê? Porque quando Deus escolheu João, Deus olhou para João e disse assim: João, se você é meu, então você vai ter que andar onde eu ando. Viu? Deus, e aonde o Senhor anda? Aí Deus olhou e disse: João, você vai ter que aprender a viver no deserto. Vou repetir: João, você vai ter que aprender a viver no deserto. Você está pensando o quê? Deus poderia dizer: João, começa o ministério pregando o reino de Deus lá em Jerusalém. Mas não. Deus poderia dizer: João, começa o ministério pregando lá em Cafarnaum, cidade marítima. Mas Deus disse não. Deus poderia dizer: João, começa o ministério pregando lá em Naphtali. Mas Deus disse não. Deus poderia dizer: João, prega lá em Jericó, que é uma cidade reformada por Herodes. Mas Deus disse não. João, você vai para o deserto. Olha para o seu irmão e diga assim: você está preparada? Está preparado para ir para o deserto? E eu amo isso aqui, meus presidentes, porque é lindo. Deus chama João para o deserto. João pega, ó para mim. João pega o seu púlpito e coloca no deserto. E aí ele começa a gritar para cumprir a profecia de Isaías: voz do que clama no deserto, preparai os vossos caminhos. João está no deserto pregando: arrependei-vos. Só que no momento você não tem como entender. Parece que é paradoxo isso. Não tem ninguém no deserto, só tem João. Escute isso aqui. Quem conhece geograficamente, como o senhor, meu presidente, que já vai em Israel sempre, a Judéia, ela é um deserto íngreme, uma brecha entre as 2 montanhas. Ela passa ali, pastor Davi, ali. Em cima é deserto, do outro lado deserto, e poucas casas, é quase um vale. E João está ali gritando, pregando: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Para quem João está pregando? Não tem ninguém. Se tu não dá glória, eu vou aí e pego tu, viu? Se não dá glória, eu vou aí e sacudo você. Não tem ninguém para João pregar de princípio. Só que a Bíblia diz, é a Bíblia, o texto, pode ler depois. O texto diz que todos, você não entende, vou gritar melhor. Todos vinha ouvir o caniço agitado pelo vento. A glória, você não entendeu? Eu estou te dizendo que todos vinha ouvir o caniço agitado pelo vento. Lá vai, levante a mão. Lá vai, levante a mão, lá vai uma profecia. Pastor,
Quem vai promover o meu ministério é o homem, não, minha filha. Quem promove ministério é Deus. Pastor, eu estou, aqui é para os obreiros, viu? Eu estou numa congregação pequena, que não tem ninguém. Ei, tem ninguém não, tem sim. Deus está lá. E se Ele quiser mandar a multidão ir para lá, Ele vai. É Deus que promove. Todos vinham ouvir João. Sabe quem todos? Ó, vai vendo. Estou terminando.